Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sou Tânia Halber, sou jornalista do Departamento de Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Iniciamos aqui mais uma live dessa série de encontros que nós começamos dia 28 de julho com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, Sindijor, para falar sobre a liberdade de expressão, democracia. E hoje nós temos um tema muito importante. Boa tarde, Wallace, Ellen, Janã, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Lei de Abuso de Autoridade e suas consequências. Nós teremos dois convidados, a promotora de justiça Alessandra Gonçalves da Silva Godoy e o coordenador do núcleo do Sindicato dos Jornalistas em Tangará da Serra, na região Médio-Norte, o Sérgio Roberto Reichert, o jornalista Sérgio Roberto Reichert. Eles vão entrar daqui a pouquinho para falar com a gente, cumprimentar aqui Wagner, boa tarde, Marcos, boa tarde. O áudio tá ok, pessoal, se puder dar um okzinho aqui pra gente, né? Então, pra gente já chamar a nossa primeira convidada e iniciar esse debate. Este é um espaço de participação, né? O objetivo aqui é que nós possamos interagir. Então, durante a live, durante a participação dos nossos dois convidados, vocês podem participar. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Quiser enriquecer o debate com algum comentário, né? Todos aí são muito bem-vindos, ok? O áudio tá ok? Obrigada, professor Gibran, Juvenal, Gileade, Wallace, obrigada. Então, vamos chamar já a doutora Alessandra para a gente dar início, então, com esse tema, esse debate que promete ser... Acompanha a live, manda um direct aí e já manda o convite. A doutora Alessandra já está entrando. Lembrando que nós estamos sem máscara porque não temos contato, né, com outras pessoas aqui ao redor, né? Então, nós não estamos com risco aí à saúde. Estamos cuidando da nossa saúde nesse momento bem delicado, né, que estamos passando. Já enviamos aqui, já tem o convite da doutora Alessandra, estamos aguardando aqui a doutora Alessandra aceitar para entrar e iniciarmos nosso debate. Doutora Alessandra, vê se chegou o convitinho aí. Já encaminhei. Então, o nosso tema de hoje é Lei de Abuso de Autoridade e suas consequências. Nós vamos falar sobre essa lei, quais são, né, o que ela trouxe aí de mudanças, de regras, quais os impactos na atuação do Ministério Público, do jornalismo. Doutora Alessandra, está chegando aí, eu vou encerrar e vou enviar o convite. Doutora, não deu certo o convite, eu vou enviar novamente aqui. Ainda não, doutora, eu vou enviar novamente. Vamos ver agora aqui. Estou enviando novamente o convite, doutora. Vamos ver se chegou agora, se dá certo agora. Acabei de... agora deu certo. Agora sim. Deus está me ouvindo, doutora? Sim, estou ouvindo. Também estou te ouvindo, tá ok o áudio, o pessoal tá ouvindo aí, tá tudo certo? Manda um okzinho aí para nós iniciarmos, né, doutora? Esse tema aí que é muito, né, pertinente neste momento que a gente está falando, é uma legislação nova, a Marilude diz que está ok, Júlio promotor, Fabson ok, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar então, doutora. Seja muito bem-vinda, né, para este nosso debate. A gente promete muita interação com o pessoal que está aqui nos acompanhando, né? O pessoal promete participar, sempre participa bastante, né? Então a gente espera isso também. Eu começo, doutora, justamente falando dessa questão das condutas, né? A lei, ela entrou em vigor em janeiro, a Lei de Abuso de Autoridade, com 45 condutas, né, de agentes públicos de todas as esferas que agora passam a ter punição. A gente sabe que algumas dessas condutas, elas já tinham punição, elas já eram regulamentadas. Por exemplo, a entrada de policiais em imóveis sem autorização judicial, né? De fato, o que mudou, doutora? Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos e a todas que se dispuseram a acompanhar essa nossa live. Sim, Tânia, entrou em vigor em janeiro deste ano, né, essa lei 13.869, que versa sobre os crimes de abuso de autoridade. Antes dela, os crimes de abuso de autoridade, eles eram
prescritos na Lei 4.898 de 1965, ou seja, uma lei muito antiga, ultrapassada. Não obstante, várias condutas que constituem abuso de autoridade, segundo essa nova lei, também já eram previstas assim na lei revogada. Um exemplo é o abuso de autoridade por violência policial. Um outro exemplo é justamente esse que você citou, que é o abuso de autoridade pela invasão de domicílio. O que diferencia, basicamente, entre os dois diplomas normativos, digamos assim? É que nessa nova lei há um maior detalhamento das situações e também há uma majoração da pena. As penas elas passaram a ser mais altas. Em relação ao abuso de autoridade por violação de domicílio, por exemplo, ela estabelece que, além de você invadir a casa de alguém sem mandado judicial ou fora daquelas hipóteses que você pode nela adentrar, mesmo sem mandado, por exemplo, flagrante delito, situações de desastre, também cometerá o crime aquele agente que força, que coage o proprietário da casa a autorizar a entrada sem existência de um mandado. E também diz que comete esse crime quando o agente que cumpre um mandado de busca e apreensão, por exemplo, uma ordem judicial, na residência, mas fora dos horários que a lei estabeleceu. Em relação à pena, eu posso te dizer, em relação a crime de invasão de domicílio, que a pena máxima antigamente eram 6 meses, agora são 4 anos de detenção. Então, houve aí um avanço significativo nisso. Agora, vamos agradecer a todos que estão aqui. O pessoal está cumprimentando, mandando o seu oi, tá? Dando o ok, que está tudo certo aí com o nosso áudio, com a nossa imagem. Se vocês tiverem perguntas para a doutora Alessandra, só digitar aí que a gente vai estar repassando. Nosso tema é a Lei de Abuso de Autoridade e suas consequências. A doutora acabou falando algumas mudanças que vieram com essa lei. Agora, doutora, 7 meses, né? Em janeiro ela entrou em vigor, agora estamos em agosto, né? Tanto para o 8º mês. Já é possível a gente falar de efetividade da lei, se realmente essa lei aponta avanços, né? Se ela está tendo efetividade na prática? É um período muito curto para que a gente possa ter um retrato, né, assim, mais seguro. Além disso, aproximadamente 50% dos tipos, das condutas descritas nessa lei como constitutivas do crime de abuso de autoridade são objeto de ADINs, no caso, 7 ADINs junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, tudo isso traz uma dificuldade de um retrato mais seguro ou algo mais pontual neste momento. Entretanto, eu posso dizer que, do ponto de vista teórico, há alguns aspectos, poucos, mas há, nessa nova lei que podem significar um avanço. Eu cito alguns deles. O primeiro que eu gostaria de citar para vocês é em relação à titularidade e tipo de ação penal. Antigamente, na lei antiga, para que o Ministério Público pudesse processar os agentes, ele precisava de uma representação da vítima. Então, e era muito raro que a vítima tivesse coragem, né, de representar contra aquele agente público que abusou da sua autoridade. Atualmente, com a nova lei, não. O Ministério Público age independente de qualquer coisa, porque a ação penal pública é incondicionada. Um segundo aspecto diz respeito às condutas em si e às penas. Por quê? Porque antigamente, independente da gravidade das condutas, se mais graves ou menos graves, a pena era igual para todas elas. E era uma pena muito irrisória, de 10 dias de detenção a 6 meses, na máxima, né? Atualmente, não. Com a nova lei, então, as penas, elas são conforme a gravidade das condutas, né? Quanto mais graves, penas mais altas, quanto menos graves, penas mais baixas. E nós temos atualmente pena até de 4 anos de detenção, que é uma diferença bem significativa, de 6 meses antigamente para 4 anos em relação a algumas das condutas. E uma terceira questão é em relação à tipificação com clareza da conduta do agente que utiliza ou invoca sua condição, cargo, função, para se eximir de obrigação que a lei
impõe a todos, né, ou para obter vantagens e privilégios indevidos, que é a famosa carteirada, velha conhecida do brasileiro, né? Todo mundo sabe que se trata, infelizmente. E em relação a isso, antigamente tinha um aspecto ali meio nebuloso, tinha gente até que dizia que não era crime, que podia ter consequências nas esferas administrativas, de indenização civil, mas não propriamente crime. E com a nova lei, então, há uma pá de cal em relação a isso, porque efetivamente constitui crime e andou bem nesse particular a nova lei, a meu ver. A gente tem um comentário aqui, o Everaldo ele falou assim: às vezes os cidadãos passam por situações de abuso de autoridades, como servidores públicos, incluindo até mesmo nós jornalistas que trabalham em cargos comissionados dos três poderes, não fazem denúncia por temer retaliações. Que a senhora promotora orienta outro quando ocorrer caso de ameaça de morte, né? O que diz o MP? Bem a calhar com o que a senhora estava falando, né? E aí a gente pergunta, né, doutora? O Ministério Público pode fazer a denúncia independente? Como que acontece? Quem passa por uma situação, como fazer, né? Qual a orientação? Sim, justamente, como eu até acabei de citar, a diferença dessa nova lei, o que é um avanço, é que retirou da vítima essa responsabilidade, né, de permitir ao Ministério Público que procurar fazer denúncia. A gente sabe que não é fácil, mesmo que não dependa da pessoa, esse processar o agente, não é fácil você vir dar declarações, né? E se indispor a esse nível, mas a gente precisa. Porque, assim, se a pessoa que é a vítima, se a pessoa que é impactada não fizer o necessário da sua parte para que esse ato seja penalizado, então faça denúncia através dos canais, no Ministério Público, há ali você pode formalizar, há os números, mesmo em tempos de pandemia, tá? Há os números de telefone ali da página do nosso site, e-mail, ouvidoria@mpmt.mp.br e faça sua denúncia. Em relação, doutora, ao jornalismo, né? Quando a lei estava sendo aprovada, a gente viu muitas situações falando assim: agora as autoridades vão ficar proibidas de divulgar nomes, de divulgar imagem, né? O que prejudicaria, né? O trabalho da imprensa, impactaria diretamente, acho né? Internet... É isso mesmo, doutora? Tânia, acho que eu entendi a sua pergunta, apesar que deu uma travada aqui. Eu sei realmente, infelizmente, acho que é a minha internet que não está contribuindo hoje. Mas, assim, eu vou tentar responder na medida do possível. Espero que as pessoas consigam acompanhar. Pois bem, tem alguns artigos dessa lei, um em particular que diz o seguinte: olha, constitui crime de abuso de autoridade você constranger o preso ou detido a exibir-se, o seu corpo ou parte dele, a curiosidade pública, né? Ou a situação vexatória. E um outro artigo que diz o seguinte: que constitui crime de abuso de autoridade a autoridade, o responsável, antecipar culpa no bojo de uma investigação. Então, em função desses dois distintivos, esse último em particular, inclusive objeto de ADIM no Supremo Tribunal Federal, proposta pela Associação Nacional dos Delegados Federais, houve, né, muito essa polêmica de que, olha, então agora não pode mais dar informações sobre investigações, não pode mais divulgar nomes, fotografias, mas não é bem assim. Nós temos que ter em mente que, ao lado de direitos como intimidade, dignidade da pessoa humana, que são extremamente importantes, há outros como direito à informação, direito à segurança pública e imprensa livre, que precisam também ser sopesados. Então, nessa perspectiva, é preciso que se invoque quais as razões pelas quais houve aquela manifestação e aquela divulgação. Então, se houver um interesse público genuíno na divulgação e nessas informações que sejam feitas de maneira respeitosa, de maneira ética, de maneira formal, com base em elementos firmes, não vejo óbice, né? Então, a título de exemplo,
a polícia divulgar uma fotografia com o rosto de uma pessoa foragida, a fim de que a própria população auxilie o interesse público ali é evidente, não há intenção ali de... Deu uma travadinha, doutora, mas voltou. Pode continuar. Tirar foto ao lado do preso, às vezes, né, levanta a cabeça para mostrar melhor o rosto. Coloca no Facebook. Aquele policial que, de repente, com um preso em uma situação totalmente desnecessária, joga na rede social, né? Às vezes faz chacota. Isso aí, gente, é interesse público. É esse tipo de conduta que a lei tem que vedar. Doutora, agora eu tenho uma pergunta em relação à atuação do Ministério Público, né? Uma das discussões em relação à lei de abuso de autoridade é o risco intimidatório na atuação do Ministério Público, principalmente em relação aos casos de corrupção, né? Como que está sendo a postura do Ministério Público? Em relação a essa lei, a grande crítica que se faz é que, apesar dela ter os quais eu já li aqui, ela traz alguns tipos penais muito abertos, com termos vagos, imprecisos, que acabam impactando na atuação de todas as instituições envolvidas no sistema de justiça, dentre elas o Ministério Público. Se você traz uma situação de insegurança jurídica em relação a qual é a conformação daquele tipo penal, você acaba impactando no trabalho dessas autoridades, em prejuízo ao sistema de justiça e habilidade como um todo. E é óbvio que autoridades, se sentirem inseguras em relação à execução do seu serviço diário, isso impactará de um modo geral. E haverá ainda mais receio quando os casos envolvem as pessoas poderosas, o que pode realmente impactar negativamente no combate à corrupção, né? Então, assim, nós temos algumas situações que, não por acaso, por exemplo, quando houve o início da lei, ali a vigência da lei, nós tivemos juízes que estavam relaxando prisão em flagrante, não decretando a preventiva, dizendo o seguinte: como há um tipo penal com um tipo aberto, dizendo que se você decretar em caso de manifesta desconformidade e não há uma clareza em que situações haverá essa manifesta desconformidade, eles passaram a simplesmente dizer: olha, não vai ser mais cabível prisão, a ordem será a soltura. Então, assim, infelizmente, sob essa perspectiva, há sim um receio de impacto negativo na atuação das autoridades, não só promotores de justiça, mas delegados, juízes, né, e auditores fiscais. Não por acaso, inclusive, Tânia, que das 7 ADIs propostas no STF contra a lei de abuso de autoridade, 6 foram manejadas por entidades de classe desses profissionais. Então, assim, infelizmente, há realmente esse aspecto. Então, há, sim, uma recomendação em relação à atuação do MP em Mato Grosso, doutora? Então, como essa lei de abuso de autoridade, ela repercute significativamente no trabalho de um promotor de justiça. Por quê? Porque ela tem tipos penais novos, inexistentes na lei revogada. Esses tipos penais abertos que dizem respeito ao exercício direto do promotor de justiça e que podem acarretar risco. Além disso, o Ministério Público é que tem os agentes pelos crimes de abuso de autoridade. Então, diante desse contexto e diante dessa repercussão, o Conselho Nacional de Procuradores de Justiça dos Estados e da União, inclusive, fizeram uma lista de enunciados para poder dar uma diretriz para esses promotores na interpretação da lei. Da mesma forma, aqui em nível de Ministério Público de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral, em conjunto com a Corregedoria-Geral, também estabeleceu uma recomendação nesse sentido para esse propósito, né? Então, é essa a situação. Doutora, para a gente encerrar, está chegando ao final o nosso tempo, né? Passa muito rápido, né? A gente pede até desculpas pelos picos aí de internet, né?
mas a gente sabe que, né, que a gente está sujeito a isso, né? Gostaria que a senhora deixasse as suas considerações para a gente finalizar esse nosso debate, né, sobre esse tema tão importante. Que a lei efetivamente e falha de fato por trazer esses tipos penais que acabam por trazer riscos intimidatórios, não só ao Ministério Público, mas à polícia, servidores probos, honestos, que lutam nas mais variadas nesse país. O tempo que terá condição será um impacto real no exercício das tanto. Eu acredito nesses profissionais. Acho que deu outra queda aqui. Doutora, acho que deu mais uma queda aqui na internet. Vamos ver. Vamos ver se volta. E não se deixarão intimidar por esses riscos e perigos da lei e continuarão combatendo. Tá cortando aqui. E continuarão combatendo o bom combate com escalões. E parabenizo a administração por essa iniciativa, esse ciclo de lives que traz opções de Caiu, voltou. Esse problema atrapalhou um pouco, né? Esses travamentos. Eu estou igual a Ludmilla. No dia da Ludmilla também aconteceu isso. Isso mesmo, doutora, tá aqui travando, aí eu tenho horas que eu te escuto bem, aí dá uma travada, aí volta, então assim, a gente acaba às vezes tendo essa dificuldade até de comunicar aqui, porque eu fico esperando, aí volta, aí cai de novo, né? A senhora, então, aqui, estamos ouvindo, né? Então, acho que é isso, doutora, agradecemos muito a sua participação, né, pela... estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, que já provocou muitos debates e com certeza vai continuar, como a senhora disse, que tem aí ações, né, e agradecemos a todos também que estão aqui participando, né, enriquecendo este nosso debate. Depois a live fica disponível tanto no Instagram quanto no YouTube, então dá para a gente rever, né, compartilhar, né? Então, é muito importante. A Giedra Dalila Menezes disse, estava lembrando disso, doutora Ludmilla, né? A questão do travamento na outra live. Obrigada, doutora. Eu vou encerrar aqui para nós chamarmos o nosso segundo convidado, então. Obrigada a todos. Espero que na dele não trave para que a gente consiga ter um encaminhamento melhor. Continuo por aqui. Obrigada. Eu vou encerrando aqui com a doutora. Professor Gibran elogiando, parabéns pelas palavras, promotora. Muito bem. Vou encerrando aqui com a doutora para chamar o... Vamos lá, vou chamar o Sérgio, jornalista, que é coordenador do núcleo do Sindicato Jornalistas em Tangará da Serra. Vamos ver aqui, já estou adicionando. Agradecemos a todos pela participação. Podem enviar suas perguntas, dúvidas aqui que o Sérgio vai estar... Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Tânia. Tudo bem? É um prazer participar dessa live aí. Tá? Uma satisfação muito grande. Seja bem-vindo, né? Vamos continuar, né? Continuar esse debate que nós iniciamos com a doutora Alexandra, né? O pessoal está aqui participando. Eu acompanhei. O Laurenberg já acabou de falar aqui. Tema bem explorado. Parabéns pelo evento. Muito bom. Sérgio, a gente estava falando com a doutora em relação a quando a lei estava para ser aprovada, havia uma preocupação dos jornalistas, né, em alguns pontos, entre eles em relação à não divulgação de nomes, de informações, de imagem, né, principalmente em operações policiais, né, em casos de investigação. Houve alguma influência, né, no trabalho da imprensa após a aprovação da lei de abuso de autoridade? Olha, Tânia, sinceramente, isso é uma opinião minha particular, né? No caso da imprensa, aí, aqui em Tangará da Serra não houve nenhum caso de abuso de autoridade, sim, pelo menos um caso notório, né?
Mas com essa nova lei, aí foi revogada aquela lei 4.898, né, que versava sobre o mesmo tema, mas foi uma lei criada em plena ditadura, né? Eu creio que a Lei 13.869 sugere um raciocínio de cunho interpretativo. Tá? O artigo 14, felizmente foi vetado. Era ali que estavam os maiores riscos, caso clássico de risco intimidatório, né? Esse artigo, ao mesmo tempo que criaria condições para que recaísse sobre os agentes, como, por exemplo, o próprio Ministério Público, a responsabilidade pela divulgação irregular de imagens de presos, suspeitos ou detentos, no caso a polícia aqui, né, das polícias, também cercearia o direito do cidadão à informação. Afinal de contas, todos nós temos o direito de poder identificar um criminoso, né? Tal qual um assaltante, um estuprador, um falsário, né? A lei, nesse caso, se não fosse vetado o artigo 14, estaria beneficiando o infrator, né? Agora, no caso do artigo 13, fica claro que o que se veda não é necessariamente a divulgação do fato, né? Veda-se o sensacionalismo, a divulgação com áreas de deboche, isso sim tem que ser vedado e é o que prevê essa lei, tá? Então, ao mesmo tempo, há o artigo 220 da Constituição Federal que garante a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Tá? Aí tem o artigo 137, no caso do estado de sítio, que muda um pouco isso aí. Aliás, pode mudar completamente isso aí, né? Mas somente nesse caso. Então, tem lá no próprio artigo 220, lá no parágrafo 1º, é bem claro: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, tá? Observando o disposto do artigo 5º, blá, blá, blá. Então, é uma questão de interpretação, não é essa lei de abuso de autoridade que vai coibir a imprensa de divulgar esses fatos e essas informações. É meramente interpretativa essa situação. Então, isso nos leva a uma reflexão sobre a validade da lei de abuso de autoridade. Tá? Uma pessoa que é presa sob suspeita de prática de algum ilícito, então, obviamente que nada mais justo do que se aguardar o desfecho do caso, com a conclusão do inquérito, ou via sentença judicial. Ou seja, aquela pessoa pode ser inocente. Se ela é suspeita, então ela pode ser inocente. E a imprensa, ao divulgar um determinado ilícito e mostrar a imagem de um suspeito, daí praticamente já criou um ambiente de pré-julgamento. Você sabe muito bem como é que é a interpretação da opinião pública em relação aos fatos da imprensa. Se o suspeito for inocente, o estrago já está feito. Não tem como voltar atrás. Essa aí, infelizmente, é uma das características de uma opinião pública formada a partir da divulgação da imprensa. Ou seja, a maioria das pessoas gosta de ver o circo pegar fogo, né? Você sabe muito bem disso. Né? Olha, sinceramente, isso é uma questão que tem que ser muito bem avaliada, né? A nova lei ela pode ameaçar o direito à informação. Partindo, acho que você até pode pensar isso, né? Mas não é bem assim, desde que se interprete a lei, né? Considerando o conteúdo dessa lei e o que preconiza o artigo 220 da Constituição. Porque a gente tem a situação, o princípio, né, que a sociedade tem direito à informação, né? Então, é isso que o senhor diz, né? Que uma não pode sobrepor a outra, tem que ter um equilíbrio. Exatamente, né? Se, por um lado, existe essa questão aí de que uma suspeição não pode causar àquela pessoa que está sendo presa ali um efeito tão negativo assim, por outro lado, aos infratores contumazes, né? Que sabidamente praticam o ilícito. Aquele traficante que está ali na esquina, aquele arrombador de casas que já arrombou 3, 4, 5 casas, todo mundo conhece. Tá? No caso de um flagrante, por exemplo, o cara já foi pego dentro de uma residência, então, roubando, né? Então ele já não é mais suspeito. Se
se ele foi flagrado, né, praticando esse ilícito. O que alguém pode fazer dentro de uma casa, uma residência que não é sua, agindo furtivamente ou aí portando uma arma e submetendo as vítimas moradoras daquela casa, né? Então, essa pessoa é um ladrão e deve ter a sua cara conhecida, sim, pela sociedade. E a imprensa está aí para isso, é uma das missões da imprensa, né? Uma vez que a imprensa mostra esses praticantes desses crimes, desses delitos, desses infratores, também está prevenindo a sociedade, está sabendo, olha, está circulando aqui na rua um cara aí que já andou arrombando casa. Então, eu posso ligar para o meu vizinho e advertir, olha, cuidado aí. Então, a sociedade tem esse direito, sim, de ficar sabendo. A gente tem alguns comentários aqui, eu vou ler aqui para a gente interagir com o pessoal que está acompanhando. O professor Gibran Luiz, sensacionalismo é abuso. Marcele Faria, liberdade de imprensa é direito fundamental e direito humano de caráter universal. Laís Glauci diz que também o direito à informação não pode nem deve ser tolhido. E Marcele Faria continua, artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, pode informar a sociedade do suspeito. Agradecer a todos que estão aqui participando conosco, né, Sérgio? Pode enviar seus comentários, também perguntas que tiverem, que o Sérgio vai estar respondendo, né, em relação à atuação do jornalista, né, diante dessa nova legislação. Nós estávamos falando com a doutora Alessandra em relação ao risco intimidatório à atuação do MP, o Ministério Público, principalmente nos crimes, né, de corrupção, no combate à corrupção. O senhor também vê este risco? A nova lei, essa lei de abuso de autoridade, pode prejudicar este trabalho do Ministério Público? Olha, o Ministério Público incomoda, né? Ele, naturalmente, quem incomoda quem pratica quaisquer tipos de crimes e irregularidades, ilicitudes, né? Por isso o Ministério Público, sim, está exposto aos riscos intimidatórios, né? Muitas vezes a atuação do Ministério Público exige uma certa dureza, então o Ministério Público, o promotor, a promotora, precisa se precaver, né? Se valer de um protocolo que ao menos previna os maiores riscos que a sua atuação seja enquadrada, né? No crime de abuso de autoridade. E nesse contexto há de se tomar extremo cuidado. Afinal de contas, aqueles praticantes contumazes aí de crimes, né, sejam eles quais foram, sempre serão elementos ardilosos, né? O ambiente em que vive os mimetiza dessa forma, né? Então, muitas vezes consegue fazer de um limão uma limonada, ou seja, se transformar em vítima, saindo de uma situação adversa, aí por meio de um ardil, jogando no colo dos membros do Ministério Público o abuso de autoridade. E, ademais, há de se considerar que, em especial, os corruptos aí, que têm influência, eles têm muita influência, e um bom poderio financeiro, às vezes até um grande poderio financeiro, né? Então, olha só como aumentam esses riscos, né? Nesse caso, o Ministério Público está até na berlinda, está sempre na linha desse risco intimidatório. Mas, por outro lado, também não há como desconsiderar, de que essa lei vem no momento aí de plena instabilidade das instituições. Por isso que é tanta polêmica em torno dela, né? E essas instabilidades são a desconfiança do cidadão e o descrédito que essa desconfiança acarreta nessas instituições. Eu, sinceramente, desconheço alguém entre cidadãos comuns e de bem, tá? Que são os verdadeiros clientes dessas instituições, que ponha a mão no fogo pelo governo, pelo Congresso, pela Assembleia Legislativa, agora, ultimamente, pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, todos praticamente torcem o nariz quando se referem a essas esferas de poder, infelizmente, né? É a fase em que chegamos, nessa instabilidade, esse período de instabilidade dessas instituições. E o cidadão, a gente pode ver isso pelas notícias, pelos noticiários, e a forma como o cidadão se manifesta pelas redes sociais, né? Sempre há um quesinho aí de desconfiança em relação a essas instituições, infelizmente. Então, o Ministério Público, ele acaba entrando nesse meio aí e acaba sofrendo aí os efeitos dos riscos intimidatórios, tanto da parte dos criminosos, como até mesmo da parte da opinião pública, que às vezes
vê lá alguma notícia mal colocada, dizendo que o Ministério Público praticou algum tipo de abuso, e, enfim, nós sabemos como é que é essa situação. E aí vem o papel do jornalista, que nós já discutimos nas outras lives, quando a gente falava de fake news, né, do direito à informação, de fazer uma apuração séria, de buscar esclarecer as situações, né? Então, neste cenário também é de fundamental importância, Sérgio. Sem dúvida nenhuma, a imprensa tem um papel aí institucional de divulgar os fatos como eles devem ser. Inclusive, a imprensa é fundamental na formação da opinião pública, né? Olha só, por exemplo, o caso do Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima, a imprensa mostrou a cara desse cidadão aí, ele que continha aí, estava escondendo lá o homem dos 51 milhões de reais, né, escondidos em mala num apartamento vazio lá que ele estava usando, né? E a imprensa mostrou esse cidadão aí, olha hoje como é que ele está, a situação, embora ele esteja em prisão domiciliar, é uma pessoa que nunca mais vai ter paz no meio social, né? Então, a imprensa não quis fazer isso, não quis tirar a paz desse cidadão, né? Ele mesmo provocou essa situação e coube a imprensa demonstrar. E isso é fundamental. Essa informação que chega aí para a sociedade de corruptos e de outros tipos de criminosos é um direito da sociedade de ter essa informação e um dever da imprensa em informar. Nós também temos uma situação em relação à lei de acesso à informação, né, que a imprensa sempre leva isso, também discute muito e cobra muito. O senhor acredita que a lei de abuso de autoridade, por outro lado, pode vir a contribuir para que as autoridades competentes divulguem as informações, não se neguem a disponibilizar as informações quando solicitadas, né, pela imprensa, para que seja de conhecimento à sociedade, tendo em vista que negar essas informações podem ser configuradas um abuso? Olha, hoje é muito fácil, né, de se ter acesso à informação. Hoje, por exemplo, você tem as informações aí nos portais de transparência de todas as esferas de governo, né? E quando se sabe juntar as peças, aquelas informações que estão omissas, né, esses portais de transparência municiam muito bem a imprensa, se a imprensa souber, de fato, se o profissional souber explorar essas informações. Então, a lei de abuso de autoridade, ela veio para coibir os abusos, porque, de fato, assim como há esses abusos da parte de servidores, de autoridades, né, a lei de abuso de autoridade também está aí para coibir isso aí. Ela tem um poder regulatório. E o que garante a divulgação de qualquer informação é o próprio artigo 220 da Constituição Federal. Então, o acesso à informação é constitucionalmente garantido. Agora, nessa época de pandemia, né, a gente ouve alguns jornalistas falar em relação à dificuldade, muitas vezes, de conseguir informações, né? Eu acho que é um cenário diferente, um cenário atípico que estamos passando, né? Como que o senhor avalia esse atual momento também, Sérgio? Olha, a pandemia é um fator limitador, né? Sem dúvida nenhuma. Você não consegue aquele acesso presencial lá no Ministério Público para buscar informações, nem aqui no Fórum da Comarca, aqui, por exemplo, de Tangará da Serra, ainda está fechado. Você não consegue ter aquele acesso que antes tinha a alguns setores da Prefeitura, da Câmara Municipal. Então, a pandemia é um fator limitador por si só, né? O que favorece, o que atenua esses efeitos negativos aí da pandemia, essas limitações, é justamente a tecnologia. Então, a internet facilita muito isso, ela aproxima a imprensa, né, o profissional da imprensa das informações, então cabe ao profissional da imprensa se adaptar a essa nova realidade. Então, o profissional da imprensa ele tem que ser um camaleão, né? Ele tem que se adaptar de acordo com a situação. Ok.
Nós estamos falando de lei de abuso de autoridade e suas consequências, já estamos partindo aí para a reta final, né? Eu falo aqui com o Sérgio Reichter, ele é coordenador do Núcleo do Sindicato dos Jornalistas em Tangará da Serra. Agradecemos a todos que estão aqui participando, acompanhando este debate, que enviaram seus comentários, né, que estão participando. Se alguém ainda tem alguma pergunta que gostaria de encaminhá-la para o Sérgio, ainda dá tempo, pode digitar aqui que a gente já repassa para o Sérgio, né? Em relação a esse tema, né? Em relação a isso, a atuação do jornalismo neste momento, né? Importante a gente ter a primeira participação com a doutora Alessandra, que abordou também em relação à atuação do Ministério Público, as principais condutas, né, que vieram aí a ser regulamentadas, passíveis de punição. E, Sérgio, você deixar aberto aqui para suas considerações, né? Fica bem à vontade para falar, até mesmo para estreitar essa relação, né, do jornalismo, né, com o público de forma geral. Nesse momento em que a gente vê muitas situações que o jornalista ele é colocado num papel que não é o seu, né? Que não é o seu. Você está sendo até ataques por isso, né? Sem dúvida nenhuma, a imprensa ela está num meio aí que muitas vezes é até incompreendida, né? Nós sabemos bem disso, por isso que o profissional da imprensa ele tem que estar preparado, ele tem que estar muito bem informado, ele tem que ter um conhecimento de tudo, até conhecer um pouquinho das leis, dos seus direitos, dos seus deveres, né? Para saber como atuar, como pautar o seu trabalho. O que a imprensa não pode fazer, como acontece. Nós tivemos casos aqui no estado aí de profissionais da imprensa aí que respondem processo até hoje aí por crime de extorsão, né? Então, a imprensa ela também tem as suas mazelas, né? Os seus maus profissionais. Assim, existe o mau jornalista, certo? Nesses casos aí de crimes de extorsão, lembra daquela operação da Polícia Liberdade de Extorsão? Pois infelizmente aconteceu isso, né? Mas assim como existe o mau jornalista, existe o mau médico, o mau engenheiro, o mau empresário, cada um dentro das suas áreas aí de atuação, né? Também existe o mau político, obviamente, né? E há muitos, o mau servidor, aquela má autoridade que usa da sua investidura no cargo, independente de que esfera, para barganhar, para tirar vantagem, para abusar, humilhar, corromper, desviar, enfim, toda espécie de prevaricação. E a imprensa, se o profissional for mal intencionado, pode muito bem usar um veículo de comunicação aí para cometer alguns ilícitos, né? E o profissional da imprensa, ele não pode se furtar da informação. Ele tem que estar bem pautado, ele tem que estar bem informado, ele tem que saber como usar com retidão as suas atribuições, como trabalhar corretamente, para justamente... Por quê? Porque a grande responsabilidade do profissional de imprensa é informar. E nós sabemos que uma simples reportagem pode dar início a uma investigação. Se nessa reportagem, se nesse material aí houver for mal feito, houver até alguma inverdade, olha no que pode virar. Então, nós da imprensa, nós temos uma grande responsabilidade e nós temos que estar cientes disso. Para a gente encerrar, Sérgio, eu vou repassar aqui que chegaram duas perguntas relacionadas à atuação em Tangará. O Mr. Anderson diz, mas tem o patrão jornalista e jornalistas empregado. Uma observação aqui. O professor Gibran diz, fala um pouco da vida do jornalista e do núcleo em Tangará, Sérgio. E aí o Laurenberg complementa. Sérgio, acho importante comentar dos dilemas do jornalista no interior de Mato Grosso e as consequências dessa lei de abuso de autoridade, como, por exemplo, em Tangará, né? O jornalismo no interior ele é muito diferente do jornalismo da capital, né? Aqui, para começo de conversa, aqui o piso da capital nem sempre pode ser aplicado aqui. Os veículos aqui são menores, o mercado aqui é bem inferior ao da capital, né? E nós temos aqui também uma questão das más condições de trabalho, que muitas vezes nós profissionais somos submetidos, né? E
aqui agora que o sindicato, o Sindijor começou a atuar, né? E o Sindijor, a partir do começo da atuação dele aqui através do núcleo, também está sendo um fator aí de coibição aí de eventuais abusos, né? Então, quando se sabe que aqui na cidade existe um órgão, uma entidade classista representativa aí dos jornalistas, a situação muda de figura, né? Até, inclusive, começa a mudar a situação quanto às condições de trabalho, quanto ao piso, aplicação do piso do jornalista, né? E, obviamente, aí, com relação ao trato das autoridades em relação ao profissional de jornalismo. É um fator intimidatório para quem quer causar o abuso, né? Então, nós estamos aqui para isso. E nós não nos frustramos, né? Nós não nos limitamos a qualquer tipo de ação aqui que seja em defesa da nossa categoria, da nossa classe. Obviamente, sempre respeitando, a gente prega aí respeito total aí à boa conduta dos profissionais. Ok, obrigada, Sérgio, pela participação, né, por todos os esclarecimentos, né? Nós falamos da lei de abuso de autoridade, suas consequências, né, a atuação do jornalismo, o que mudou, né, quais os impactos, quais as preocupações, né, Sérgio? Realmente foi um debate bastante rico nessa nossa live. Agradecemos muito a participação nessa parceria, né, do Ministério Público com o Sindijor para a realização dessas lives. E ótimo, muito bom. Eu estou muito satisfeito de participar, uma satisfação, um orgulho muito grande de participar nessa live com o Ministério Público, e eu aqui me coloco à disposição, assim como o núcleo do Sindijor aqui, na condição de coordenador, eu coloco aqui o núcleo do sindicato à disposição do Ministério Público e dos demais colegas, obviamente. Obrigada, Sérgio. Vou encerrando aqui contigo, tá? Vou encerrar aqui. Obrigada. Agradecemos também a todos que participaram conosco deste encontro, deste debate. Agradecemos a doutora Alessandra, que também teve a participação, a todos que enviaram perguntas, comentários, enriqueceram. A nossa próxima live vai ser na terça-feira que vem, dia 18 de agosto, né? Então já coloca aí na agenda. O tema nosso vai ser democracia e liberdade de expressão. O que podemos fazer para não perdermos essas garantias? Dando continuidade e finalizando esse ciclo de lives, né? Nós vamos ter 2 convidados, a promotora de justiça Luciana Fernandes de Freitas e o jornalista e professor da Unemate, Gibran Luiz, não vou falar o sobrenome agora, Lachowski. Se eu errar, me perdoe, professor, vou confirmar depois certinho. Então, já convido, já deixa na agenda, convidamos vocês a participarem na próxima terça-feira, às 15 horas, no Instagram do MP, compartilha com o pessoal aí, né, deste nosso encontro, deste nosso debate. Pedimos desculpas, né, pelos pequenos transtornos que tivemos em relação à queda de internet, uma situação que a gente está sujeito nesse período, mas com certeza tivemos um bom proveito neste debate. E então, até terça-feira que vem.